aninha no seu coração, venha juntar-se a nós, soltar sua voz numa bela oração, cante com brilho o doce estribilho de nossa canção. Acolha o convite conosco, invite os bons sirineus, deixe ambiente que a alma arrebata, luzes caindo em cascata, anunciando a presença de Deus. No domingo à tardinha, o plano maior se avizinha, o encontro então acontece, os dois planos vão se juntando, a bandeira fenece, irmãos dos dois lados, do amor emanados, cantando, orando e vibrando na hora da prece. Acolha o convite conosco, invite os bons sirineus, deixe ambiente que a alma arrebata, luzes caindo em cascata, anunciando a presença de Deus. Esqueça a tristeza, o cansaço, a luz amiga, venha no ar do seu canto, uma estrofe ao encontro mais sofre na escola da vida. Acolha o convite conosco, invite os bons sirineus, deixe ambiente que a alma arrebata, luzes caindo em cascata, anunciando a presença de Deus, anunciando a presença de Deus. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma Hora da Prece, hoje domingo 17 de maio. O Centro Espírita Francisco de Assis nos traz de maneira virtual esse momento que tanto nos alegra, onde irmãos dos dois lados se unem para vibrar, escutar boa música, refletir, né? Como de costume, vamos começar com uma pequena prece. Quem quiser fechar os olhos, sinta-se à vontade. Imaginar a figura do nosso Mestre amado Jesus ao alto, nos guiando, e pedir a Ele: Senhor, nos abençoa com a Tua luz divina, que essas Tuas boas energias cheguem aos nossos corações aflitos, ansiosos, que nos dê fôlego nesse planeta escola. Precisamos, Senhor, da Tua ajuda, da Tua proteção, do Teu direcionamento. Muitos irmãos nesse momento clamam por Ti. Envolve o Senhor com a Tua luz divina. Aos irmãos, trabalhadores desta casa bendita, nós agradecemos de coração o empenho, a dedicação, as boas energias, e continuemos com o nosso processo de autoburilamento.
Que assim seja. Como de costume, vamos começar com uma mensagem, pessoal, do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. O título é Sementeiras e Ceifas. Vamos começar. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Repetindo. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Isto está em Paulo, Gálatas, de 6 a 8. E a interpretação de Emmanuel começa da seguinte forma. Plantaremos todos os dias, é da lei. Até os inativos e ociosos estão cultivando o joio da imprevidência. É necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Há vegetais que produzem no curso de breves semanas. Outros, no entanto, só revelam frutos na passagem laboriosa de muito tempo. Em todas as épocas, a turba cria complicações de natureza material, acentuando o labirinto das reencarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades da decadência. Ainda hoje surgem os que pretendem curar a honra com o sangue alheio e lavar a injustiça com as represálias do crime. Daí o ódio de ontem, gerando as guerras de hoje. A ambição pessoal formando a miséria que há de vir. Os prazeres fáceis reclamando as retificações de amanhã. Até hoje, decorridos mais de 19 séculos sobre o cristianismo, apenas alguns discípulos, de quando em quando, compreendem a necessidade da sementeira à luz espiritual de si mesmos, diferente de quantas que se conhecem no mundo e avançam a caminho do Mestre dos Mestres. Se deseja, pois, meu amigo, plantar na lavoura divina, foge ao velho sistema de semeaduras na corrupção e ceifas na decadência. Cultive o bem para a vida eterna. Repara as multidões encarceradas no antigo processo de se levantarem para o erro e caírem para a corrigenda. E segue rumo ao Senhor, organizando as suas próprias aquisições de dons imortais. Essa bela interpretação de de Emmanuel, já começa com uma bela reflexão. Veja o que ele diz no começo logo desse texto. Plantaremos todos os dias, é da lei. Até os inativos e ociosos estão cultivando o joio da imprevidência. Então veja o que ele nos diz, que o plantar, ele não é opcional. Nós estamos plantando mesmo sem saber. Nós estamos plantando, mas será que estamos plantando bem? Ou só estamos jogando a semente? Vou repetir. Ele diz que plantaremos todos os dias, é da lei. Até os inativos e ociosos plantam. Então, ele nos convida a plantar de uma maneira diferente. Plantar com cuidado, com zelo. Plantar as melhores sementes, aquelas que nos darão frutos eternos. Né? Parece uma coisa simples, banal, um ensinamento fácil. Mas vejam, se é um ensinamento fácil, se é um conselho banal, por que estamos colhendo frutos tão amargos? Não é? Por que estamos sofrendo tanto com equívocos do passado? Com essa maneira errada de jogar a semente? Com essa maneira errada de pegar qualquer semente, jogar de qualquer maneira? Né?
Então não é tão simples assim. A receita pode parecer fácil, mas plantar bem requer o mínimo de esforço. Aliás, requer muito esforço. E isso é o que ele espera de nós. Veja, plantar requer esforço. Preparar a terra requer muito esforço. Escolher as melhores sementes requer esforço. Cuidar desse plantio diariamente, protegendo, aguando, requer muito esforço. Não é? Então veja, mas veja o que ele nos diz também. Há vegetais que produzem no curso de breves semanas. Então, quando começamos a mudar a nossa postura, a prestar atenção no que estamos plantando, que tipo de semente estamos jogando, começaremos a escolher essas sementes. Dentro de pouco tempo, algumas delas já vão nos dar bons frutos, não é? Será que ele está falando daquela felicidade relativa que esperamos nesse mundo de provas e expiações? Veja no final do texto o que ele nos diz, ó. Se desejai, pois, meu amigo, plantar na lavoura divina, foge ao velho sistema de semeadura. Ele nos convida a mudar os velhos hábitos, não é? Só assim vamos colher bons frutos. Vamos nos deleitar com esses bons e maravilhosos frutos, plantados e cultivados por nós mesmos, ajudados e abençoados pelo nosso Mestre amado Jesus, que está torcendo e vibrando para que comecemos esse processo de plantio consciente. E ele nos diz, ajuda-te e o céu te ajudará. Mas ele quer que nós comecemos. Ele quer de nós o nosso esforço pessoal. E aí sim, ele estará nos ajudando. Tenham todos uma ótima noite. Continuaremos agora com a música e depois as reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Sigam todos em paz, que assim seja. Onde
Olá pessoal, boa noite. Uma imensa satisfação estar aqui para falar sobre o Evangelho, para falar um pouco sobre a doutrina espírita, para falar sobre o cristianismo redivivo. Estou aqui para trazer uma reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler o capítulo 5. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 24, a infelicidade real, que diz o seguinte: todo mundo fala da infelicidade. Todo mundo a experimentou e crê conhecer seu caráter múltiplo. Venho-vos dizer que quase todos se enganam e que a infelicidade real não é tudo aquilo que os homens, quer dizer, os infelizes a supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor ameaçador, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro que acompanha de cabeça descoberta e de coração partido, na angústia da traição, na nudez do orgulho, que gostaria de se cobrir de púrpura e que esconde com dificuldade sua nudez sob os farrapos da vaidade. A tudo isso, e a outras coisas ainda, se chama de infelicidade na linguagem humana. Sim, é a infelicidade para aqueles que não veem senão o presente. Mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa, mais do que na própria coisa. Dizei-me se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é em realidade mais infeliz que aquele que causa primeiro uma viva contrariedade e acaba por resultar no bem. Dizei-me se a tempestade que quebra vossas árvores, mas saneia o ar dissipando os miasmas insalubres, que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgar uma coisa é preciso, pois, ver-lhe as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transportar além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida e encontra sua compensação na vida futura. Vou-vos revelar a infelicidade sob uma nova forma, sobre a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças das vossas almas equivocadas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação, vã, é a louca satisfação da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem sobre seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento, que reclamais ardentemente. Esperai vós que chorais, tremei vós que rides, porque vosso corpo está satisfeito. Não se engana a Deus, não se esquiva do destino e as provas credoras mais implacáveis que a matilha citada pela miséria espreitam vosso repouso ilusório para vos mergulhar de repente na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça, pois, e recoloque em sua verdadeira luz a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então, agireis como bravos soldados, que longe de fugirem do perigo, preferem as lutas dos combates temerários, a paz que não pode dar nem glória,
nem progresso. Que importa ao soldado perder no tumulto suas armas, sua bagagem e seus uniformes, contanto que dele saia vencedor e com glória? Que importa aquele que tem fé no futuro deixar sobre o campo de batalha da vida sua fortuna e seu manto de carne, contanto que sua alma entre radiosa no reino celeste? Delphine de Girardin, Paris, 1861. Uma leitura bastante profunda, traz uns ensinamentos que requer muita reflexão. Eu marquei aqui uns trechos para a gente refletir um pouco. No primeiro parágrafo, ele fala da infelicidade sob o nosso ponto de vista do ser humano, enquanto estamos na carne. Ele cita, inclusive, um trecho aqui que eu destaquei, que diz assim: no féretro que acompanha de cabeça descoberta e de coração partido. Aqui ele fala do momento do nosso desenlace, ou daqueles que nós amamos. Então ele fala aqui que muitos consideram a morte como um castigo, quando na verdade a morte é a libertação do espírito que está preso ao corpo. É o momento em que o espírito cumpriu a sua missão ou a sua jornada terrena e pode retornar à pátria espiritual. Ele faz essa observação e coloca essa questão do orgulho, do nosso orgulho, da nossa vaidade, que a gente muitas vezes busca os bens terrenos como forma de nos afirmarmos ou autoafirmarmos como seres de poder, como seres que conquistam. Muitas vezes, quando a gente pergunta pelas pessoas, diz assim: cadê fulano? Está bem? Está bem. Comprou uma casa, tem um carro, está bem empregado. Mas como é que essa pessoa está bem? No coração, no sentimento, com o irmão, com o semelhante. Como é esse estar bem? É essa análise que a gente tem que fazer. Um outro trecho que eu marquei aqui, ele fala: dizei-me se a tempestade que quebra vossas árvores, mas saneia o ar dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Ele destaca que muitas vezes acontecem situações na nossa vida que nós consideramos infelicidade, desgraças, até mesmo uma injustiça. Podemos citar, ele cita inclusive aqui de forma antagônica, uma situação que a gente considera de imediato uma felicidade, um ganho, mas que muitas vezes é a perdição. Nós podemos citar, por exemplo, quando as pessoas ganham na loteria e de repente as pessoas se perdem a família, perdem até a vida. E muitas vezes algumas coisas que nós consideramos como uma viagem que a gente perde, como uma situação que impede da gente sair de casa e de repente acontece algum acidente, algum livramento e a gente nem percebe. E tantas outras situações que nós consideramos que poderiam ser a nossa desgraça e na verdade depois se reflete como algo a nos beneficiar. Não só nosso corpo, não só a questão da matéria, mas também a questão do sentimento, das nossas relações com as pessoas. E tem um outro trecho que fala assim: a infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação, é a louca satisfação da vaidade. A gente esquece, muitas vezes fica inebriado pelos títulos, pelas riquezas, por tudo que nós conquistamos no plano terreno. Esquecemos que um dia a gente regressa à pátria espiritual e tudo isso aqui fica. E muitas vezes, todas essas facilidades que o dinheiro traz, a gente esquece uns dos outros. Esquece de fazer a caridade, esquece de ver as pessoas como nossos semelhantes, pessoas que muitas vezes estão no seio familiar, muitas vezes podem não ser familiares consanguíneos, mas podem ser familiares espirituais, pessoas com as quais nós temos sentimento trazido de elos de outras vidas, de outros tempos, e muitas vezes a gente despreza e esquece aquelas pessoas, esquece de abraçar, esquece de dizer uma palavra amiga e também esquece até do pão material, de dar o amparo, de ajudar e de honrar os nossos compromissos espirituais. Mais à frente ele fala sobre as provas que nós temos que passar. Então muitas vezes as pessoas passam por situações e querem fugir. Fugem, saem da cidade, saem de casa, mudam de emprego
e de repente se encontram na mesma situação e estranham porque as mesmas situações se repetem. Como diz aqui o texto, não se engana a Deus. Se nós nos reencarnamos com aquele plano de passarmos para testarmos a nossa paciência, para sermos mais tolerantes, para sermos mais amáveis, as pessoas que vão surgir nos nossos caminhos são essas pessoas que vão trazer esses momentos dessa necessidade, que vai nos enriquecer como espíritos, que vai nos fazer dar os passos evolutivos que são necessários. Mais à frente, já no final, ele fala: que importa ao soldado perder no tumulto de suas armas, sua bagagem e seus uniformes, contanto que dele saia vencedor e com glória. Nós somos soldados, sejamos soldados do Cristo, praticando o Evangelho, praticando a caridade, sendo indulgentes, lembrando que o nosso corpo é uma vestimenta que nós tomamos emprestado para vir ao plano terreno. Aqui é o que é o passageiro. O plano terreno é que é o passageiro. Aqui nós passamos para nos reavermos, redimirmos as nossas faltas, as nossas falhas do passado, rever amigos, rever muitas vezes desafetos que nascem no seio familiar, com os quais nós nos realinhamos, com os quais nós involuntariamente nem percebemos e amamos, como Cristo disse, que amai o próximo como a ti mesmo e amai os vossos inimigos. Se somos todos irmãos, a tendência é que a cada reencarnação nós nos reencontremos com as pessoas que nós tivemos situações a resolver. Também com as pessoas que vêm para nos ajudar e que nós evoluímos juntos, em conjunto. Então, por fim, ele fala que a verdadeira fortuna está na vida futura. A nossa fortuna verdadeira é a fortuna espiritual. São os amigos que a gente faz, são as pessoas que a gente conquista de coração, não só por causa das questões materiais, mas pelas amizades, pelos momentos que a gente ajuda, pelos momentos que nós conseguimos perdoar, ser indulgentes. Esse é o verdadeiro papel do cristão, do espírita. Quando ela fala aqui que o Espiritismo vos esclareça, ela fala do esclarecimento do sentimento também, não é só do conhecimento, do intelectivo. Como disse Emmanuel, 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus, o conhecimento e o sentimento. Então, façamos pelo estudo, façamos pelas pesquisas, mas também façamos pelo sentimento, das relações na casa espírita, das relações com as pessoas na nossa casa, no nosso trabalho, buscando no dia a dia praticar o Evangelho. É claro que a gente reconhece que é difícil em algumas situações, principalmente quando a gente está desprevenido, principalmente quando a gente é pego de improviso, que precisa comprovar a nossa mudança, a nossa necessidade da reforma íntima. Mas a gente sabe que Deus não coloca um fardo maior do que as nossas forças. Sabemos que Deus é justo, é bondoso, é misericordioso e certamente a nossa vida não está errada, a nossa vida não está de forma improvisada. É tudo muito bem planejado, tudo se encaixa para dar certo. Então façamos dar certo, entremos em sintonia com os espíritos benfeitores, com nossos protetores espirituais, nossos familiares, nossos amigos, nossos mentores, o anjo da guarda ou o anjo guardião, no dia a dia, nas nossas preces, no nosso sentimento. Lembrando que nós estamos na vida, aqui no plano terreno, de passagem, como passageiros, mas que façamos isso valer, essa viagem valer a pena. Como disse Emmanuel em um trecho, que nós precisamos fazer valer a existência, porque muitos de nós pensamos que a gente está aqui a passeio e esquecemos disso, dessa grande oportunidade que é a reencarnação, que são os reencontros no plano terreno. Então, refletir sobre a infelicidade, a verdadeira infelicidade, quando a gente se deixa perder pelos bens terrenos, pelos títulos, pelos cargos que nós ocupamos. Lembremos que o que nós levamos no coração, quando espíritos, é o sentimento. Então, que seja o bom sentimento, a boa amizade. Então, vamos fazer a nossa prece final. Em nosso Senhor Jesus Cristo, nosso irmão maior, nosso guia, nosso modelo,
possa abençoar a todos nós, possa iluminar nosso lar, nossos corações, possa iluminar aquelas pessoas que se ligam a nós no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas relações, mesmo à distância, mesmo quando nós não podemos abraçar, mesmo quando nós não podemos cumprimentar. Cumprimentemos com uma prece, cumprimentemos com uma chamada de áudio, uma chamada de vídeo, cumprimentemos com uma oração, mesmo que a pessoa não saiba, mesmo que não seja possível estar perto, mas que a gente possa lembrar sempre do Evangelho de Jesus Cristo, pois somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo ilumine a todos e que o Cristo amado, através de seus prepostos, possam permanecer na nossa casa mental, no nosso coração, no conhecimento e no sentimento do Espiritismo, do Evangelho, não só nas palavras, mas também nos atos, nas nossas transformações, na condução da nossa reforma íntima. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos. Que assim seja. Boa noite para todos. Espero que todos estejam bem, sempre confiantes na bondade, sabedoria e amor do nosso Pai. O Livro dos Espíritos de hoje trata das questões 68 e 70, a vida e a morte. Tema bastante extenso, mas vamos dar algumas pinceladas que incentivem a nossa reflexão. Vamos conceituar primeiramente a morte no campo físico. Ela é a exaustão dos órgãos, pode ser de um só órgão ou de vários, e como são todos interligados, provoca a falência total. E o que acontece com a matéria que compunham esses corpos? Se decompõe, se transforma e vai dar origem a outros corpos através de novas e variadas combinações. A morte, portanto, acontece quando o fluido vital deixa de alimentar esse corpo. Em rápidas palavras, vamos conceituar fluido vital. Ele é uma modificação do fluido que compõe toda a matéria no universo. É o elemento básico da vida, da vitalidade à matéria. É
a característica básica de todos os seres vivos. Difere em quantidade de ser para ser e se renova durante toda a existência. Por isso, quando cessa esse fluido, o corpo fica inerte. Vamos conceituar vida no campo físico. Ela é a união da matéria com o fluido vital. É o conjunto de funções que distingue os corpos orgânicos e inorgânicos. Agora vamos ver o que é a vida e a morte para o espírito segundo ensinamentos de Kardec. Nenhum de nós está aqui por acaso. Nenhum de nós está solto à revelia, a esmo nessa vida ou no universo. Todos temos um caminho a trilhar, e esse caminho depende única e exclusivamente de cada um. Deus, na sua infinita bondade e justiça, designa seres encarnados e desencarnados para nos ajudar, para segurar nossas mãos. Ninguém caminha sozinho. Todas as situações que se nos apresentam têm por finalidade o nosso progresso. São desafios para o nosso crescimento. Durante esse processo, forças, potencialidades que muitas vezes desconhecemos emergem com a finalidade de nos tornar fortes. A nossa vida e todos os seus movimentos de lutas externas e internas, nossos conflitos, nossos acertos e erros, têm por objetivo a aquisição de virtudes para o espírito e não conquistas materiais que são importantes, mas não essenciais. Elas são simplesmente ferramentas. As dificuldades instigam a nossa vontade e impulsionam a ação. E a morte? A morte não é o fim da vida. É simplesmente um elo que une a vida material à vida espiritual. Quando o fluido vital cessa, o corpo inerte não oferece mais condições de nele o espírito, que é o ser inteligente, individual, que não morre com o corpo, criado por Deus para evoluir sempre, se despreende, se solta, se separa e volta ao plano espiritual, que é a sua verdadeira pátria. A morte é uma lei natural, é simplesmente uma fase da vida que é única. É uma transformação necessária para o progresso e elevação da alma. A morte significa sair da vida material para renascer na vida espiritual, com um cabedal de conhecimento e experiências adquiridas. A morte não é o fim, e sim um recomeço. A morte não nos tira a nossa essência. Vamos continuar a ser quem somos e continuar o nosso processo evolutivo, que é único e intransferível. A morte nos mostra, na tela da comparação vida e morte, como é rápida a nossa passagem pelo plano material, que precisamos analisar como vivemos, como pensamos, como sentimos, como aproveitamos o tempo que nos foi dado. Analisar no que estamos focados, qual o nosso objetivo de vida e o que queremos alcançar. Nos perguntemos, a nossa presença une ou separa coisas e pessoas? Agrego valores éticos, morais e espirituais naquilo que faço, nas relações que tenho? A morte nos lembra que colhemos o que plantamos, que devemos dar ouvidos à nossa consciência, porque ela é a voz divina falando e às vezes gritando dentro da gente. A morte lembra também que devemos aproveitar as oportunidades que se nos apresentam,
que devemos transformar leituras, conhecimentos, estudos em ação para nós próprios e para os nossos companheiros de jornada. Se não fosse a morte, talvez não valorizássemos a vida. Não tenhamos medo da morte, mas vamos estudar, analisar, discutir a seu respeito. A morte ainda é um tabu, fruto da nossa ignorância, impondo medo e terror. Mas ao estudá-la, veremos que ela é um processo natural e que está presente e que faz parte de nós e de toda a natureza. É através dela que existem as renovações em todos os reinos. Mas vamos dar aqui um outro enfoque para a morte, que é, através da morte, do orgulho, do egoísmo, das vaidades, conquistamos virtudes essenciais ao espírito. Ela nos mostra que se alguma coisa morre é porque é transitória, impermanente, e que deve ser substituída, transformada em algo eterno. Devemos nos identificar com tudo que traz vida, vida plena e eterna. Não temamos a morte, principalmente nesse período tão conturbado da existência humana. Confiemos, valorizemos plenamente a vida, agradecendo sempre a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, que é luz a iluminar o nosso caminho. É farol a nos mostrar o reino, a mostrar o rumo a se seguir. É a doutrina prometida por Jesus para recordar, explicar e exemplificar os seus ensinamentos. Finalizando, estamos passando por um momento único, nunca visto pela humanidade. Não sabemos o que vai acontecer, por isso, quanto mais conhecimento, quanto mais fé, quanto maior o nosso foco na vida, no nosso ideal como humanidade, mais consciência teremos. E quanto mais se tem certeza na imortalidade da alma, menos medo e sofrimento teremos, isto é, não temeremos a morte. Portanto, vamos parar de dar trabalho a Deus e à espiritualidade. Eles hoje, mais do que nunca, têm o mundo todo a lhes pedir socorro. Façamos a nossa parte com bom senso, empatia, amor, caridade, porque com certeza já temos algum conhecimento baseado na vida eterna que nos possibilita um maior equilíbrio e que também possamos estender a mão a quem mais necessita. Muita paz, coragem e confiança, porque tudo passa. Boa noite. Tinha uma oração.
Sejam todos bem-vindos. Nesse momento agora vamos nos preparar para o nosso passe. Que possamos elevar os nossos pensamentos, os nossos corações ao Divino Mestre Jesus. Possamos rogar a Ele todo o amparo, toda a acolhida. Que o Divino Mestre Jesus permita esses espíritos consoladores derramar sobre cada um de vós as energias balsâmicas, refazedoras, acolhedoras. Que neste momento cada centro de força possa receber essas energias da qual os órgãos ao qual estão ligados possam ser beneficiados e que todo o corpo espiritual receba essas energias balsâmicas, refazedoras, acolhedoras. Que essas energias agora recebidas possam ser distribuídas a todos aqueles que cruzaram os nossos caminhos, aqueles que convivem conosco, aos médicos que estão dedicados a cuidar daqueles que se encontram enfermos, que todos os nossos irmãos que se encontram nos hospitais possam receber essas energias de amor. Que o Divino Mestre Jesus acolha todos que se encontrarem necessitados. Gratos somos, Senhor, por todo este amparo, por toda esta acolhida. Que Tu possas, Senhor, estar conosco, hoje e por todo o sempre, que assim seja.